Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem quando e onde assistirem esse vídeo. Estamos dando prosseguimento a uma série de reflexões falando sobre o ministério pastoral, sobre as lides pastorais e as realidades bíblicas voltadas para o pastorado. Hoje eu quero ler o Salmo 78, versículos 70 a 72, que diz o seguinte: Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Neste texto, neste salmo de número 78, um salmo bem conhecido, salmo de Asaf, ele apresenta o tripé do verdadeiro sucesso. Sucesso não é aquilo que o mundo diz que é sucesso. Sucesso não é você ter uma igreja gigantesca em termos estruturais ou de membresia. Sucesso não é você ter um excelente salário ou você desfrutar de cargos ou desempenhar cargos ministeriais. Sucesso é você fazer a obra de Deus, desempenhar o seu ministério de acordo com a vontade do Senhor. Isso ele não acontece de uma forma natural, espontânea, ele tem algumas bases sobre as quais o sucesso acontece. Davi foi o maior rei de Israel, um herói nacional até os dias de hoje, e ele teve um sucesso político, militar absoluto e inquestionável, também na área administrativa. E como Davi chega a isto, como Davi chega a este sucesso todo? Ele constrói o seu sucesso em cima de algumas bases, de um tripé que lhe permitiu ser quem ele foi e representar o que ele representa até hoje para todo israelita. Olhando para Davi, então eu encontro esses tripés. A primeira base para um ministério bem sucedido, para um verdadeiro sucesso, é a humildade de servo. A humildade de servo. Eu estive há muitos anos num velório da esposa de um pastor, um querido amigo, um pastor que eu reputava como homem de Deus, não que não pense assim, hoje eu não tenho contato com ele, perdi o contato, mas no velório da sua esposa ele disse algo que me marcou: eu estou aqui para servir, não para questionar. Perdeu a sua esposa num acidente trágico, mas ele disse que não estava ali para questionar, apenas para servir, e continuaria e continuou o seu ministério. Queridos, o que humildade não é? A humildade não é um autodesprezo. Se despreza, se desvaloriza, isso não é humildade, não é relaxamento. Me perdoa, minha casa é muito humilde. Não, sua casa é suja, sua casa é bagunçada. Humildade não tem nada a ver com isso. Não é negação de suas habilidades ou capacidade, não é ficar se menosprezando. Isso não é humildade, isso é falsa humildade. Isso é mentira, isso não leva a lugar nenhum. Humildade é disposição para servir, e eu vejo isso na vida de Davi. Uma disposição para servir ao seu pai, cuidando das ovelhas. O irmão diz as poucas ovelhas do pai, e Davi está cuidando. Uma família pobre, uma família sem muita importância, sem projeção política e social, mas Davi cuida das ovelhas do pai. Humildade para servir aos irmãos, quando ele é enviado pelo pai para levar mantimentos e notícias e trazer notícias para o seu pai dos seus irmãos. Então ele tem a humildade para servir de garoto de recados, de office boy, de mensageiro. Humildade para servir ao rei. Quando o rei precisa de alguém, ele diz: eu estou aqui, eu estou pronto para lhe servir. Humildade para servir a nação. Queridos, olhando para Davi, ele não se furtava a serviços humildes. Ele vai tocar a harpa, vai tocar o seu instrumento para acalmar o rei.
Ele vai fazer algumas coisas tão simples, tão humildes. Ele socorre homens endividados, homens angustiados, homens amargurados. Ele se cerca de pessoas que não são nada, os Zés ninguém da vida, os Zés ninguém dos Joões ninguém de Israel vão para Davi, e Davi os acolhe, serve. Ninguém ia dar dinheiro, ninguém ia dar recompensa para Davi, mas Davi faz isso. Por quê? Porque ele é um homem humilde. Ele não se envergonhava de fazer coisas pequenas, coisas aparentemente insignificantes. Tem muito pastor hoje que quer apenas a grandeza. Para ter sucesso, você tem que fazer coisas pequenas também. Não se sentia magoado quando era preterido ou esquecido. Ele sabia que tinha o seu tempo, que tinha o seu chamado, que teria a sua oportunidade. O líder de sucesso, por ser humilde, ele não quer mandar, ele não quer exercer poder, ele não quer exercer autoridade, ele deixa as coisas nas mãos de Deus, ele quer servir, ele quer ser um instrumento para o crescimento e para o benefício dos outros. Tem gente que ama o poder, tem gente que tem o poder de amar. O humilde, ele tem o poder de amar. A humildade de servo o leva a trabalhar duro, trabalhar sempre, trabalhar em qualquer serviço, em qualquer área. Ninguém alcança o sucesso sem um esforço persistente. Colocar o coração naquilo que está fazendo e fazer o seu melhor. Cuidar de ovelhas, cuidar de animais mal cheirosos, obstinados, teimosos, indefesos. Ele faz isso. Ninguém alcançará o sucesso se não gostar do que fizer. E para gostar do que você está fazendo, mesmo que temporariamente, tem que ser humilde, tem que ter humildade. Sem humildade, ninguém alcançará o sucesso. Você quer ser um pastor, um ministro, um líder bem-sucedido? Desenvolva uma humildade como característica primordial na sua vida. Saiba servir, humildade de servo. É a primeira coisa que eu vejo na vida de Davi. E é o primeiro pé do tripé do sucesso. O primeiro pé é a humildade. Segundo lugar, um coração íntegro. Diz o versículo 72, ele os apacentou consoante a integridade do seu coração. Gente, há um ditado que diz que quem vê cara não vê coração. Quem via a cara de Davi via o seu coração. Ele tinha integridade. Integridade é a honestidade absoluta nas palavras, nas ações, nas intenções. Honestidade absoluta, mesmo para confessar os seus erros, os seus pecados, há uma honestidade absoluta. Eu pequei quando confrontado diversas vezes, lembro-me aqui, quando confrontado por Natã com o seu pecado com Batseba, ele diz, eu errei, eu pequei. Salmo 51, ele abre o seu coração e confessa o seu pecado. Salmo 32, ele faz a mesma coisa. Há uma honestidade, a integridade não é nunca errar. A integridade não consiste em nunca cometer pecados. A integridade é você confessar, reconhecer e confessar. E Davi tem isso, Davi faz isso na sua vida. Ele não tem nada vergonhoso ou ilícito a esconder. A sua vida é uma vida de transparência, sem sentimentos mascarados, sem intenções dissimuladas. Ele é um homem autêntico em todos os momentos, como pastor de ovelha, como soldado ou como rei. Ele tem a sua integridade. Ele possui princípios bem definidos e é fiel a esses princípios. Integridade é você ter princípios, é você defender valores e ser fiel a eles. Você pode abrir mão das suas conveniências, nunca das suas convicções. Convicções são inegociáveis. Na vida e no ministério, abra mão de privilégios, abra mão de conveniências, mas nunca de convicções ou de princípios. Jamais negocie os seus valores. Sem um coração íntegro não há um sucesso verdadeiro. Eu li um pensamento que eu gostei demais, diz assim, quando se perde a fortuna, nada se perde. Quando se perde a saúde, algo se perde.
Quando se perde o caráter, tudo está perdido. Integridade fala sobre isso, integridade absoluta. O sucesso, ele é sempre temporário. Quando tudo foi feito e dito, o que resta é o caráter. Tripé do verdadeiro sucesso, ele começa com a humildade de servo. Tripé, humildade de servo, integridade de coração, fala de caráter, integridade. Terceiro lugar, mãos experientes. Versículo 32 diz, os dirigiu ao povo de Israel com mãos precavidas. A outra versão fala de mãos experientes. Um líder que quer fazer sucesso, ele tem que ter conhecimento. Um líder, ele lê muito, ele estuda muito, ele mantém-se informado e atualizado. O líder de sucesso é uma pessoa, na linguagem jovem, antenada, sabe o que está acontecendo, mas sabe o que aconteceu também. Ele conhece profundamente a palavra de Deus, ele conhece todas as coisas relacionadas, todas as disciplinas relacionadas com o seu trabalho, com o seu ministério. Faz cursos, participa de seminários, de congressos, de workshops, de oficinas, porque ele quer aprender, ele quer manter-se informado. Ele quer ter mãos experientes, e as mãos experientes iniciam pelo conhecimento. Experiência advinda do tempo. Ninguém ganha experiência da noite para o dia. Ninguém se torna experiente queimando etapas na sua vida, no seu ministério e no seu crescimento. Nós vivemos numa era do fast food, do instantâneo, do automático, e ninguém quer esperar. Tem muita gente no ministério tentando queimar etapas. Experiência se ganha, se alcança vivendo cada etapa do processo. Você tem o propósito, passe pelo processo. Não tente queimar etapas. Não é saudável, não traz experiência, a não ser experiências negativas e frustrantes. Experiência é fruto de vivência, é fruto dos anos, é fruto daquilo que se passa no ministério. As ações empreendidas, os acertos, os erros cometidos, tudo isso nos traz experiência. Não tenha medo de errar, tenha medo de não tentar. Não tenha medo de errar, tenha medo de errar 2 vezes na mesma área, no mesmo ponto. Experiência vem com os erros. Eu li uma certa vez que experiência é um pente que a vida nos dá quando nós perdemos o cabelo. É mais ou menos por aí. Experiência é vivência, é fruto da vivência. Experiência é fruto do tempo, demanda paciência. O único modo de evitar erros é adquirindo experiência. Mas a única maneira de adquirir experiência é cometendo erros. Então não tenha medo de errar. Tente, faça, experimente, tente novamente até acertar, e depois você continua acertando e você vai se tornando experiente. Ninguém adquire experiência sem fazer nada. Cruza os braços e espera a vida acontecer. Você não terá experiência. Experiência é fruto de ação. Ineficiência não promove ninguém. Ineficiência não promove ninguém. Inércia não traz experiência. Inoperância não produz experiência. O sucesso é fruto de experiência. Olhe para a vida de Davi. Olhe para o maior rei de Israel. Um dos homens mais amados, mais queridos, mais lembrado na história do povo judeu, do povo de Deus. O grande rei Davi. Talvez o maior comandante militar que Israel já conheceu. Um homem amado apaixonadamente pelo seu povo. Um rei experiente, um administrador competente, um homem de sucesso absoluto. Como ele chega ao sucesso? Ele constrói o seu sucesso em cima de um tripé. Humildade de servo,
coração íntegro e mãos experientes. Quer fazer sucesso na vida? Quer ter um ministério bem-sucedido? Quer ser um pastor reconhecidamente bem-sucedido? Humildade de servo. Diga não à arrogância. Seja humilde. Humildade de servo você encontra em Davi, você encontra em Jesus. Coração íntegro. Não negocie os seus valores. Mãos experientes. Não queime etapas. Aprenda com cada experiência. Viva o processo para que você alcance o sucesso. Eu desejo que você desenvolva na sua vida essas qualidades, essas características que o Salmo 78 nos apresenta, que Asaf nos apresenta no maior rei, no grande rei Davi. Mãos experientes, acompanhadas de um caráter íntegro e de uma humildade de servos. Sucesso para você, meu colega, meu amigo, meu parceiro de ministério. Olhemos para Davi e aprendamos com ele. E que possamos ter o sucesso, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus. Fazer a obra de Deus, pastorear o rebanho de Deus, cuidar da igreja do Senhor. De acordo com o propósito de Deus, isso é sucesso. E é isso que eu desejo para mim e para você, em nome de Jesus.